Olá, segundo ano, professora Amélia aqui na nossa aula de número 5. Espero que todos estejam bem, se cuidando, aproveitando esse tempo aí de quarentena para deixar os estudos em ordem. Por falar nisso, como estão os exercícios de fixação de vocês? A atividade que eu passei pelo Google Forms, falando aí sobre aquele documentário, né, sobre o etileno, o álcool etílico na produção, né, a produção dele através da Petrobras, uma petroquímica super importante para que a gente tenha noção desse processo, para termos de vestibulares, Enem, super importante. Sempre trago temas complementares que eu tenho certeza que serão objeto de estudos de muitas provas, dos quais vocês irão aí ter nos próximos anos, tá? Então, se organizem, se organizem. Sempre falo para vocês e começo com o nosso roteirinho, né? Falando para vocês a seguinte frase: tudo está lá no Sponte, né? Então, hoje, a aula de hoje, dia 9 de junho, começa a aula terça-feira no horário da nossa aula, respeitando a grade dos demais professores. Vá lá, puxa pela data, que você vai ter lá no Sponte o link do nosso vídeo. Perceba que a professora criou uma playlist no Capricho para você acompanhar as aulas, tá? O material didático complementar que eu deixo, que são os slides, muitas vezes eu trago um conteúdo que você não encontra na sua apostila, no qual é uma base para você acompanhar a aula de química também. Sempre cito as paginações aí para você ir acompanhando comigo, tá? Mas conto com vocês, se organizem para as provas finais, tá? Prestem sempre atenção no portal, que a partir de lá eu vou me comunicar com vocês, tá? Não tem segredo para as aulas de química, pessoal. Eu detalhei o máximo para que a gente pudesse ter aí uma continuação dos nossos estudos dessa maneira, dessa versão digital, né? Da melhor forma e da maneira mais organizada para vocês também. Vou diminuir a minha câmera para que a gente consiga, para que vocês consigam acompanhar melhor aqui comigo os slides. Então, nossa aula de número 5, sempre deixo aqui a organização das nossas aulas, né? Importante enfatizar com vocês que a nossa aula sempre vai ficar disponível na terça-feira, né? Por exemplo, hoje, dia 9, você vai encontrar um link, eu vou deixar, acompanha aqui comigo. Esse que eu montei para vocês, esse é roteirinho de uma organização das aulas de química, eu montei para que vocês conseguissem se organizar, né? Lá no Sponte você vai encontrar o link da aula, o material de apoio, que são os nossos slides, com o exercício de fixação, tá? O fórum é a ferramenta do colégio para você tirar dúvida, então sempre coloque se tiver alguma dúvida lá. No horário de aula eu estarei respondendo vocês. O exercício de fixação é no final de cada vídeo, a aula que eu preparo aqui especialmente para a turma de vocês, tá? Então, finalizou a aula, façam. O tempo de entrega eu posterguei para uma semana, mas é tempo suficiente você conseguir realizar, assistir o vídeo, acompanhar, fazer as suas anotações no caderno e fazer o exercício de fixação, tá? Mas mesmo assim eu aumentei aí, posterguei de uma semana para que você assista a aula hoje, faça os exercícios com calma e até na próxima aula você me entregue, tá bom? Não tem segredo, é apenas se organizar, perfeito? Não vou aceitar mais por e-mail, tá? No Sponte eu falo isso em todas as aulas, que é para não ter mais dúvidas, tá? Mas muitos alunos estavam me enviando via e-mail, só aceito a partir do Sponte. Gente, super simples anexar lá, é a pasta de química do segundo ano, seja ADM ou mecatrônica, não tem segredo, perfeito? Vamos continuar na aula de hoje falando do capítulo 3, afinal ele é rico em informação e o assunto não cai em provas de vestibular, nem não, ele despenca, é objeto de muitas questões, então eu quero que você chegue no próximo ano lá fervendo de conhecimento de química, então vamos fazer a nossa parte, não é mesmo? Na aula passada, eu deixei 2 exercícios de fixação para vocês fazerem, né, com base ao que eu tinha explicado, e nós fomos aqui resolvendo juntos. Eu vou começar a aula de hoje resolvendo os exercícios que eu propus que vocês fizessem na aula passada, que é justamente para minimizar qualquer tipo de dúvida que eventualmente você tenha tido. Então, nesse momento, eu peço para você pegar sua apostila,
lá na página 15, a gente está começando o capítulo, na verdade a gente está terminando o capítulo 3, né? Sempre coloco aqui para vocês a importância da apostila, mas faça suas anotações. Esse exercício aqui foi o exercício de número 1 do exercício que eu passei para vocês na aula passada. Deixei como exercício de fixação, tá, turma? Então, vamos lá. A concentração de uma solução de hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio, NaOH, né? NaOH é o nosso hidróxido de sódio. Essa caneta não é muito boa de escrever, mas a gente vai quebrando um galho, tá? Que contém 4 gramas da base. Ó, lembra? NaOH é uma base, não é um ácido, porque não tem H no começo da composição dela. Em 2 litros de solução. Então, perfeito. O que eu expliquei para vocês? Façam, peguem esse ritmo, seja em química, matemática, física, qualquer exercício que vocês façam que tenha dados, comece identificando cada um dos dados e, em consequência, bem do ladinho, coloca aqui a sua unidade de medida. Você vai ver quantas questões você vai evitar errar justamente pela sua organização. Tá perfeito. Ele está pedindo a concentração. A gente sabe que a concentração é o quê? Massa do soluto dividido pelo volume. E quando eu falo desse volume, eu falo do volume F, de final. Ou seja, o volume da solução. Não é o volume do soluto. É o volume da solução como um todo, tá? Então, vamos olhar sempre para as alternativas. As alternativas estão pedindo gramas por litro. A gente sabe que a gente trabalha no sistema internacional em que a gente trabalha com mols. Esse M, né? Esse M1 que a gente chama aí, que é a massa do soluto, costumamos trabalhar sempre em gramas. E o meu V final, o volume final da solução, depois de diluída, nós trabalhamos sempre em litros. Porém, turma, muitas vezes os exercícios querem deixar, né, essa conta, né, esse cálculo mais complicado, querem testar os seus conhecimentos em conversões. Então, sempre se atente ao que as alternativas estão sugerindo. A alternativa, todas as alternativas, perceba, por mais que elas tenham grandezas diferentes, a unidade de medida é a mesma, que são gramas por litros. Então, naturalmente, nós sabemos que nós devemos encontrar uma concentração em gramas por litro. Para a nossa alegria, né, o exercício já passou para a gente que o M1, que é o soluto, já vem em gramas, e o nosso volume final, e guarde isso. Falou de concentração? Sempre volume final. Vão confundir vocês, trazendo vários outros tipos de volume. Mas o que interessa para a gente, quando a gente pensa numa concentração, não é o volume dos reagentes que estão chegando para produzir uma solução, mas justamente o valor final que saiu dessa produção, dessa dissolução, ou qualquer tipo de ação que tenha sido envolvido essa reação química. Perfeito? Então, para nossa alegria, a gente tem gramas e litros, perfeito. Vou fazer a divisão aqui e chegamos em 2 gramas por litro. 2 gramas por litro. Gramas por litro é a nossa unidade perfeita. A gente tem isso na alternativa B. Eu não havia passado para vocês no exercício de fixação as alternativas, né? Então, sempre que quando você tiver uma questão aberta, como foi o que eu passei para vocês no exercício, vocês sempre optam, né? Optem aí para colocar a unidade de medida, a unidade que a gente trabalha no sistema internacional. Ou seja, quando for massa, grama, e quando for volume, litros, a menos que o exercício te peça ou que a partir das alternativas você identifique uma nova unidade, tá bom? Porque aí sim será necessário fazer a conversão. Então, perfeito, você acertou? Fala para mim, comenta aqui nos comentários do Facebook não, a professora está misturando as redes sociais. Comenta aqui nos comentários do YouTube, para eu saber que você está acompanhando a aula e que você fez um exercício. Comenta, professora, eu acertei o exercício 1, eu acertei o 2 e estou acompanhando, para eu saber como estamos aí. E o exercício número 2, que eu deixei também na aula passada, eu não deixei alternativas, e a professora fez de propósito isso, porque eu queria que vocês tentassem fazer sem chutar, né? E aí eu perguntava o seguinte para vocês: qual concentração em mol por litros
de uma solução contém 0,5 mol de um composto dissolvido em 250 ml de solução. Aí eu sempre falo para vocês, isso daqui é super importante ter no caderno. Eles tentam confundir, né? São dois termos super parecidos. Os dois, turmas, vão envolver o número de mol do soluto. Perceba que tanto o nosso M, vamos chamar de MW para ficar mais fácil, que a palavra é muito parecida, né? Molaridade e molalidade. Tanto o M quanto o W, a gente tem aqui no numerador o número de mol por soluto, porque eles estão se referindo aos mols, tá vendo? Ambos estão se referindo aos mols. A diferença é que quando a gente trabalha com M, a molaridade, eu tenho o volume. E esse volume, logicamente, vem em litros, a menos que o exercício te peça em centímetros cúbicos, por exemplo. Aí nós vamos fazer as devidas conversões. Senão você sempre vai apresentar em litros, tá? E o contrário, W, a gente tem a massa. Ficou na dúvida? Se o exercício te fornecer volumes, ou se o exercício de fornecer volumes, quer dizer, você sabe que é uma molaridade, você sabe que você vai dividir uma quantidade de mols, né, por ele. Se o exercício te oferecer a massa daquele solvente, você sabe que você vai dividir pelo número do mol do soluto dividido pela massa. E nós teremos esse cara aqui, a famosa molaridade, representada em termos químicos pelo W. Fica tranquilo. Na aula passada, nós fizemos um exercício sobre molaridade, tá? Nessa aula, a gente vai falar sobre quando, ao invés de volume, o exercício ou o enunciado te fornece a massa, tá bom? Fique tranquilo que a gente vai fazer juntos aqui. Então, voltando ao exercício anterior, tudo isso para falar que aqui nós temos uma molaridade, né? Ó. Ele te forneceu a massa? Não, senhora. Ele te ofereceu a solução em ml. ml, centímetros cúbicos, litros, são todas unidades de volume. Então, eu sei que ele está se referindo a V de volume. Então, eu sei que a nossa fórmula é exatamente essa, perfeito? Esse N1 que nós chamamos é a concentração em mols, tá? A nossa concentração em mol já foi dada, a unidade de medida dele, o valor numérico é 0,5 e mol é a unidade de medida dele. Por isso que na molaridade a gente chega em mol por litros, porque o N numerador, ele é sempre mol, tá? Nunca havia uma conversão sem ser de mol. Mol é mol. A gente pode converter o denominador, às vezes de litro para centímetros cúbicos, de litro para ml, tá? Mas fora isso, o nosso N aqui ele sempre permanece em mol, até porque estamos falando sobre mols, tá? Trabalhando sobre os elementos químicos dessa concentração. Então, 0,5 mols. Eu estou pedindo aqui, ó, concentração em mol por litro. Já foi dado para a gente 250 ml, mas eu tenho que chegar a essa molaridade aqui em litros, ou seja, eu sei que eu vou ter que converter, perfeito? Eu vou ter que converter 250 ml em litros. A gente sabe que em 1 litro nós temos 1000 ml, certo? Então, a gente faz a conversão bonitinha aí, mais bonitinha que a letra professora. Na lousa, nossa, na lousa é bem mais bonito, né, gente? Que eu errei. É um ml. Ó, ficou feinho, mas eu acho que dá para entender. 1 litro por 1000 ml. Não tem segredo nenhum, é basicamente pegar o valor e dividir por 1000. Acompanha aqui no slide, ó, como eu faço de cabeça, né? Pra gente fazer contas mais rápidas e treinando isso, porque otimiza tempo, ganhamos tempo, ó. Se 1 litro tem 1000 ml e esse valor aqui está em ml, acompanha aqui comigo. Então, eu só conto, ó, 1, 2, 3, 0, coloco um 0 aqui, né, que deu 3, 0,25 litros. Se 1 litro tem 1000, ou seja, são 3 casas decimais, para que eu diminua. Então, eu conto 1, 2, 3, deu 0,25 litros. Agora sim, eu posso fazer a minha devida divisão. Vai ficar 0,5 mol dividido 0,5 mol dividido por 0,25 mol por litro, deu 2, alternativa D.
A resposta final é 2 mol por litro. E aí, você chegou nessa resposta final? Fez a conversão direitinho? Essa conversão, vocês estão fazendo de cabeça, tiveram dificuldade? Vamos treinando muita conversão, gente, porque dificilmente você vai pegar um exercício aí que você não tenha um certo tipo de conversão. E na hora da prova, né, do vestibular e do Enem, você não tem calculadora. Então, todos os cálculos que a gente for possível a gente conseguir fazendo mais rápido, né, e acertando, melhor para a gente. Então, perfeito. Finalizamos os 2 exercícios da aula anterior. Espero que você tenha feito e tenha acertado. Se não, confira o que você errou. Deixei passo a passo esses slides aqui. Eu deixo lá no Splunk, na data da nossa aula, junto com o link, no qual você teve acesso aqui para acompanhar comigo. Perfeito? Vamos em frente. Então, agora, vamos resolver um exercício sobre molaridade. Quando ao invés do volume, que nós fizemos aqui nesse anterior, né? Perceba que nós tínhamos o valor do mol, só que ao invés da massa, eu te passei o volume. Agora é o inverso. Quando eu trato de molaridade, é o nosso W. E o W sempre vai estar levando em consideração a massa do solvente e não o seu volume. Perfeito? Então, esse N que eu já havia comentado para vocês é o número de mols daquele soluto, né? Está sempre em mols, é a unidade de medida dele, e a massa do solvente sempre vai estar em quilos ou gramas, tá? Vai depender do enunciado. Não esqueça, quantidade da matéria. Perceba que no exercício anterior, esse Nzinho foi fornecido para a gente no enunciado. Você não precisou calcular, perfeito? Eu falei, ó, essa solução ele contém 0,5 mol. Quando eu bato o olho no 0,5 mol, eu já sei que esse daqui é o N, perfeito? Mas existem muitos cálculos, muitos casos, em que esse N aqui, turma, ele não é fornecido pelo enunciado. Então, nós temos que calcular. E quando nós formos calcular, é importantíssimo que você saiba essa fórmula. Nós chegamos no que a gente chama de quantidade de matéria, que é o N, dividindo a massa atômica, e a massa atômica, nesse caso, é sempre em gramas, né? De acordo aí com o nosso SI, dividido pela massa molar. Então, é uma divisão, na verdade, aí entre massas. No numerador, nós temos a massa atômica e no denominador, nós temos a massa molar. Perceba, e eu presto atenção de vocês nesse momento, em relação à unidade de medida. A massa atômica, gramas, e a massa molar vem de mol, então eu levo em consideração a gramas por mol, tá? Por quê? Perceba, se o M, que é o numerador, ó, nós temos grama. Tá difícil escrever com essa caneta, né? Vamos tentar. Gramas. E na parte de baixo, nós temos grama por mol. O que acontece numa divisão? Numa divisão, né, eu corto grama com grama e sobra mol. Na verdade, sobra 1 mol, mas 1 vezes mol é mol. Então, mol. Por isso que o nosso N, a unidade de medida do N é mol, justamente por essa conversão, por essa quebra aqui de unidades que nós temos quando nós dividimos massa atômica por massa molar. Perfeito? Esse passo a passo que eu fiz aqui para vocês entenderem, tá? A massa atômica é a massa tabelada que nós temos na tabela periódica. Você não vai fazer conta, só vai identificar qual que é o elemento. Nesse próximo exercício, eu vou fazer passo a passo para você ficar expert nessa parte, perfeito? Então, vamos lá. Exemplo, ó. Aqui nós temos a molaridade de uma solução que representa 34,2 gramas. Primeiro dado. Lembra que eu falei para vocês? Separa o cantinho do seu exercício para só ir preenchendo. Chegou um exercício, chegou um dado novo, coloca aqui no canto qual que é a variável que eu representa junto com a sua unidade de medida. Perfeito. Eu sei que essa grama se refere ao quê? Ao M1. Daqui a pouco a gente já conversa sobre isso, que é 34,2 gramas, certo? E de sacarose, de sacarose. Então, essa formulação que nós temos aqui, ela vai ser muito útil, tá? É a nossa sacarose, é um açúcar.
Depois a gente vai explicar para vocês como a formulação é importante, justamente para que a gente consiga tirar aí os valores e chegar na massa molar desse elemento, no caso é a sacarose. Mas por enquanto vamos em ordem no exercício. E aí a gente tem o M2. O nosso M2 é 200 gramas de água, justamente para ocorrer uma dissolução aí, né? A gente tem 200 gramas de água. Primeiro passo, a gente viu que o nosso W tem que estar em quilos. Então, eu já confirmei. Se 1 quilo tem 1.000 gramas, 200 gramas, eu vou... Ó, acompanha aqui no slide comigo. Tem 1.000, eu vou voltar 1.000, vou diminuir 3 casas decimais. Ó, 1, 2, 3. Coloco um zero aqui, fica 0,2 quilo de água. Perfeito? A gente sabe que o W, gente, é o N1 dividido por M2, perfeito? Então, o que a gente precisa? Ó, aqui eu coloquei a conversão, né? Ó, essa daqui é a conversão que eu fiz de cabeça aqui para vocês. Se você tiver dificuldade, pode fazer a regra de 3, tá? Com o tempo, eu sugiro que vocês façam aí, comecem a fazer algumas continhas de cabeça. Vai facilitar aí a sua resolução final. Então, primeira coisa, nós temos que achar a massa molar. Lembra que o N, eu falei para vocês, o N dessa vez, ele não foi te dado. Eu não falei o valor do N1. Eu te falei o M1 e te falei a fórmula dele. Então, a gente tem que achar o N1, lembra? O N1 é o quê? É a massa atômica dividido pela massa molar. Então, vamos voltar aqui. O N1 é o quê, ó? É a massa atômica dividido pela massa molar. Perfeito? Ao contrário do outro exercício, dessa vez não foi fornecido para a gente. Então, temos que calcular quando não é fornecido. Então, como calcular a massa molar? Te convido a acompanhar aqui comigo. Ó. Aqui a gente tem uma massa molar. Primeira coisa, identifique a formulação. O exercício vai te passar a formulação. O exercício falou que trata-se de sacarose. Então, o exercício aqui mesmo no enunciado colocou para a gente a formulação da sacarose, perfeito? Então, o que a gente vai começar a fazer? Vamos identificar a massa de cada elemento envolvido multiplicado pela quantidade de átomos que nós temos nessa formulação. Acompanha comigo. Aqui eu tenho C12. Ou seja, qual é a fórmula molecular do carbono? C de carbono é 12. Se você olhar na tabela periódica, você vai encontrar 12. Multiplicado pela quantidade, não é C12? Quer dizer que temos 12 átomos de carbono. Ou seja, vou multiplicar a massa desse carbono, vou até colocar aqui, vezes a quantidade de vezes em que se repete dentro dessa sacarose. Cheguei no valor de 144. Perfeito. Isso foi para o carbono C12. Qual que é o próximo? Opa, hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio a gente tem? 22, tá vendo? H22, ou seja, eu tenho 22 átomos de hidrogênio. Perfeito. Quanto que vale a massa do hidrogênio? A tabela periódica nos fornece que vale 1. Então, 1, que é a massa do hidrogênio, vezes a quantidade que ele se repete, 22. E vou deixando aqui do lado. Perfeito. Vamos para o próximo. O próximo elemento, e é o último, na sacarose, é o oxigênio. O oxigênio, quanto que vale a massa do oxigênio? O elemento oxigênio vale 16. E quantas vezes ele se repete na sacarose? 11. Então, 16 vezes 11, 176. Percebam que eu somei todos os elementos que estavam aqui presentes, né? A somatória deles vai ser o M, né, que é a massa molar, por isso 2 vezes, da sacarose. É o M da sacarose, perfeito? Turma, aqui o enunciado até te passou, perceba, ó, dados, C é igual a 12, acompanha comigo aqui, ó, oxigênio é igual a 16 e H é igual a 1. Tá vendo? Esses dados que eles passaram já é a massa dos elementos que você iria utilizar. Você só vai pegar a massa e multiplicar pela quantidade de vezes que aquele elemento se repete. Depois que você fez isso, você vai fazer o quê? A somatória de todos os elementos que estão presentes nesse composto, nesse açúcar
como é o caso da sacarose. Existem alguns elementos que a gente precisa saber decor, os principais. Esses, por exemplo, carbono é 12, oxigênio 16, hidrogênio 1. Esses são elementos que a gente tem que saber decor, tá? Se for um elemento muito específico, um enunciado, um exercício vai te proporcionar. Mas se forem exercícios como esse, carbono, oxigênio, hidrogênio, nós temos que saber, tá? Mas vocês vão usar tanto aqui comigo em química que vocês vão ficar expert. Perfeito. Então, nós achamos a massa molar e vamos partir. Ó, coloquei aqui para vocês, né, a massa molar que nós acabamos de identificar, de calcular. E agora a gente vai fazer o cálculo do W. A gente sabe que o W é o quê? O N1 dividido por M2, certo? O M2 a gente já localizou, né, como sendo 0,2 quilos. O enunciado deu pra gente, ó, 0,2 quilos, perfeito? Na verdade, o enunciado deu 200 gramas, nós o convertemos em quilos, perfeito? Se você tiver sentido alguma dificuldade, eu sugiro que você copie o enunciado e tente resolver, com base nos slides que eu estou colocando aqui no Sponte. Se depois que você conseguiu resolver ou não, se mesmo assim você sentiu dúvida, volta no meu vídeo e me veja resolvendo novamente. Tenho certeza que você vai zerar as suas dúvidas, tá bom? Então, perfeito. Agora que a gente tem a massa molar, a gente vai fazer o quê? Nós vamos encontrar o N, o N1. Tá? Então, o que eu vou fazer? A gente sabe que a quantidade de massa que eu tenho dessa sacarose é 34,2. E a massa molar encontrada, ó, a gente vai comparar esses dois caras aqui, ó. A massa molar mais a outra massa, né, ó. N1, lembra? É igual ao quê? É a massa dividido pela massa molar. A gente vai fazer basicamente esse. O enunciado já deu pra gente esse cara aqui, ó. E nós calculamos esse. O que a gente vai fazer agora? A divisão dos dois. Então, eu vou dividir o que o enunciado me proporcionou. Perceba que o enunciado trouxe pra gente em gramas. Quando eu falo em gramas, eu falo que é a massa atômica, né? Foi passada em gramas pra gente. A massa molar que nós encontramos saiu em gramas por mol. Então, eu vou dividir o 34,2 e fazer uma regra de 3 aqui para encontrar. Por quê? Em 342 gramas mols, eu tenho... Em 300, ó, quando a gente vou abrir um parênteses aqui. Quando eu falo para vocês que eu tenho... Aqui, ó, deixa eu puxar uma seta. Quando eu falo para vocês que eu tenho 342 gramas mols, eu estou falando o que para vocês, turma? Que a cada mol, a cada 1 mol de sacarose, eu tenho 342 gramas. Só que o enunciado, ele não quer o 342. O enunciado quer 34,2, que foi o que ele falou para a gente no enunciado. Lembra? Ó, a solução que representa 34,2 gramas de sacarose. Então, o que ele quer é justamente esse valor aqui. O que eu vou fazer? Uma regra de 3. Perceba que a massa molar já me dá mecanismos para eu fazer uma regra de 3 para conseguir identificar outros tipos de massa e quantos mols eu terei naquela mol, naquela concentração, tá? Então, eu vou fazer o quê? 340 gramas, 1 mol. Acompanha aqui comigo do lado, ó. 342 gramas, 1 mol, que é justamente o que a gente tem aqui. Vou colocar até um marca-texto para ficar bonitinho. Ó, 342 gramas mol. 342 gramas mol. Isso daqui equivale a isso, perfeito? É a nossa regra de 3. Perfeito. Isso foi a massa molar que nós calculamos. Isso daqui se define a uma sacarose. Mas o enunciado está falando que eu tenho 34,2 gramas. E eu quero saber quantos mols eu tenho. Então, massa embaixo de massa, gramas embaixo de gramas, para a gente fazer a nossa regra de 3, né? Ó. 34,2 e Z representando o que eu quero descobrir, ou seja, a quantidade de mols que eu tenho quando a minha massa é 34,2. Faço a minha regra de 3 aqui, ó. Multiplico em forma de cruz e vou achar
que o meu valor molar é 0,1 mol. Achei o valor de 0,1, esse daqui é o nosso N. Agora sim, é o N que se refere à quantidade, à massa que foi pedida para a gente. Nós estamos calculando, perceba, a quantidade de massa para um sistema que está chegando, está colocando aí no seu sistema, na sua solução, 34,2 gramas de sacarose. Então, eu identifiquei, ó, em 34,2 gramas de sacarose, eu tenho 0,1 mol. E a partir disso, eu consigo preencher o meu N aqui. E agora sim, eu consigo dividir pelo meu soluto, pela massa do soluto que está em quilos. E essa divisão vai me gerar o valor final, que é 0,5 mol por quilo. Perceba que nós estamos referindo agora à massa, né? E não a mais volume, como nós fizemos no exercício anterior, tá? Então, refaça o exercício no seu caderno, item por item, para você pegar um jeitão e diminuir qualquer tipo de dúvida que você tem. Tá, gente? Próxima aula, eu vou trazer outros exercícios para vocês, para que a gente comece a falar sobre titulação, tá bom? Então, na próxima aula, falaremos sobre titulação. O exercício da aula de hoje, que eu vou deixar para vocês, é justamente refazer esse exercício aqui. Eu quero que vocês refaçam esse exemplo que eu dei de molaridade. Façam o seu caderno passo a passo e me envia depois no Sponte, tá bom? Faça isso e depois, na próxima aula, se tiver qualquer tipo, eu vou corrigir os exercícios de vocês. Se tiver qualquer tipo de dúvida, aí a gente conversa melhor e eu consigo pontuar aqui as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Turma, perceba que o exercício de hoje, né, eu comecei a aula corrigindo os exercícios da aula passada. Nessa aula, eu estou pedindo que você refaça esse último exercício de molaridade, né? Você percebe que ele foi um pouquinho mais complexo, né? Se você conseguir fazer esse exercício que eu te pontuei aqui, que eu fiz passo a passo com você, você não vai ter dificuldades em fazer nenhum outro tipo de exercício que envolva essa linha aqui de química, tá bom? Então, eu gostaria muito que vocês, com o exercício de fixação da aula de hoje, refizesse no seu caderno, passo a passo, treinasse, se for possível, volta aqui no vídeo para ver a explicação novamente, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, pontuem aqui para mim no fórum e exercícios via Sponte, tá bom? Refaça o exercício, tira uma foto e manda em forma de anexo aqui no Sponte para que eu pontue. Perfeito? É isso, cuidem-se e até a próxima aula. Estudem química, é muito importante. Até lá, gente!